Há 2 décadas, a Emenda Constitucional 45 nasceu com a missão de dar mais rapidez e eficiência ao sistema judiciário e criou uma série de medidas nesse sentido. No último episódio da série sobre os 20 anos da reforma do judiciário, especialistas apontam os principais avanços e desafios para o futuro da justiça. Os brasileiros nunca acessaram tanto o poder judiciário. Foram 35 milhões de novos processos somente em 2023. É o que aponta o levantamento mais recente do Conselho Nacional de Justiça. A demanda é distribuída entre os 91 tribunais do país, considerando os 5 segmentos: Justiça Estadual e Federal, Justiças do Trabalho, Eleitoral e Militar. Apesar da alta crescente, a produtividade do Poder Judiciário aumentou quase 7%. O índice leva em conta o número de processos que tiveram julgamento definitivo. O resultado foi alcançado graças a diversas iniciativas, como o planejamento estratégico, implantação de meios alternativos de resolução de conflitos, como mediação e conciliação, novas tecnologias e mudanças na lei. Dentre as principais, a Emenda Constitucional 45. A ideia original da emenda foi essa. Quando se começou a discutir a emenda, era o seguinte: a justiça tem que dar respostas melhores e mais rápidas ao cidadão, em todas as suas instâncias, da primeira ao Supremo Tribunal Federal. Porque o que nós tínhamos de forma muito comum era assim, uma justiça muito cheia de processos. O Brasil é um país que busca a justiça, é um país litigioso e vai atrás da justiça para a solução dos seus conflitos. E antigamente isso era ainda maior porque o acesso era muito grande, até hoje, mas não havia celeridade. Antes da reforma, cada tribunal atuava como se fosse em uma ilha, sem relação ou troca de experiência com outros tribunais. A política administrativa e financeira também não dependia da aprovação de ninguém. E as instâncias abaixo do STF não eram obrigadas a seguir a orientação do Supremo Tribunal Federal em determinados processos. Ao longo de todo esse processo histórico, mudanças na legislação importantes, o Supremo Tribunal Federal passou a ter a competência de fixar orientações que agora sim são obrigatórias para todos os juízes e, quando não, para a administração pública direta e indireta. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal hoje tem, portanto, um peso institucional muito amplo. Com a criação do Conselho Nacional de Justiça, o controle dos tribunais passou a ser feito pela Corregedoria Nacional de Justiça. O órgão tem atuado no combate à corrupção e na punição de magistrados. Então, aquela sensação de corporativismo acabava limitando muito, sobretudo a atuação na matéria disciplinar. Quando um juiz, quando um membro do Ministério Público se desviava, quer dizer, não cumpria adequadamente os seus deveres, a regra é que absolutamente nada acontecia, com algumas exceções para confirmar a regra. Então, a chegada do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem outras funções talvez até mais relevantes, que é o próprio planejamento, seja do Judiciário, seja do Ministério Público, são atribuições imensamente relevantes, mas o certo é que com a chegada desses 2 órgãos de controle externo, eu acho que o Ministério Público e o Judiciário avançaram bastante. Devemos avançar nessa direção do controle disciplinar, para que não haja improbidades no Poder Judiciário, embora sejam poucos casos, mas são casos que comprometem a credibilidade de toda a instituição. Creio que há alguns temas que merecem uma revisitação. Eu mesmo, quando eu tive a honra de ficar alguns meses no Senado, exercendo o mandato que generosamente o povo do Maranhão me outorgou, apresentei uma emenda constitucional pondo fim à chamada aposentadoria compulsória como pena disciplinar. A aposentadoria é um direito e, portanto, avançando no sentido de que esses segmentos, carreiras de Estado, no caso de condutas graves, delitos, crimes graves, eles devem perder o cargo. Então esse é um elemento que ficou ainda por ser feito, hoje tramita essa emenda constitucional. O ministro do Supremo, Flávio Dino, foi o primeiro secretário-geral do CNJ, quando o órgão começou a funcionar em 2005. A
À época, na gestão do então presidente do STF, Nelson Jobim, ele era juiz federal. Hoje, apesar de defender ajustes, ele reconhece os avanços conquistados até aqui. Um balanço altamente positivo. Claro que, como tudo na vida, sempre há carências, mesmo no que se refere ao Conselho Nacional de Justiça. Creio que é sempre um desafio aprimorá-lo, não só para fortalecê-lo no que se refere à dimensão interna do Poder Judiciário, mas também evitar, eventualmente, desbordamento das suas competências. É preciso, cada vez mais, termos eficiência na alocação de recursos, que são ontologicamente finitos, enquanto as necessidades da população brasileira são infinitas, então é preciso sempre buscar maior eficiência. Esse sistema de precedentes caminha bem, é preciso olhar para os outros tribunais, quem sabe mais adiante se abra espaço para outros temas. Então eu penso que o CNJ, como órgão do Poder Judiciário, ele foi crucial para que nós pudéssemos ter realmente mais eficiência na prestação jurisdicional. Porque ele não apenas é um órgão que trata de questões de natureza administrativa e funcional envolvendo juízes Brasil afora, mas também esse papel de estimular a justiça itinerante, de estimular iniciativas sobre a questão carcerária, a Lei Maria da Penha. Enfim, é um órgão que tem que se preocupado em dar uniformidade à atuação do judiciário nas suas diversas esferas. Para o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Mamed Said, a demora nos julgamentos ainda é um gargalo que precisa ser resolvido. Eu penso que é onde mais tem que se avançar, porque, infelizmente, embora o dispositivo já esteja em vigor há 20 anos, nós ainda temos muita coisa que faz caminhando a passos lentos, digamos assim. Então não se alcançou ainda, infelizmente, também na esfera administrativa, mas principalmente na esfera judicial, mecanismos para que nós tenhamos realmente a razoável duração do processo com os meios e recursos a ela inerentes. Então acho que é um terreno onde a gente tem que buscar dar mais efetividade a essa previsão constitucional, a esse dispositivo que foi incluído pela emenda 45. Eu acho que o ponto sensível é buscar ainda discutir o papel da Justiça, do próprio Supremo, e essa discussão ainda vai acontecer, mas com informação e com proximidade. É chegar ao cidadão. 20 anos, 30 anos depois da emenda constitucional 45. Saldo. Difícil da gente dizer. A gente pode dizer o seguinte, você teve uma justiça mais moderna, uma justiça mais ativa na busca do interesse do cidadão. 100% positiva a reforma? Acho que ainda precisamos de mais estudos, de mais tempo, porque ainda há uma discussão sobre o próprio papel da justiça dentro do Brasil de 2024. Talvez hoje o que a gente esteja precisando no Brasil contemporâneo seja um novo pacto, né, em prol da defesa da República, né, onde os três poderes se estruturassem, criassem políticas públicas, tal como foi a emenda constitucional 45 de 2004 para o Poder Judiciário, mas não só para o Poder Judiciário, para todo o ambiente geral, o ambiente político, social brasileiro, né?